Olá, participantes do 16º Fórum Ambiental da Alta Paulista, que será realizado em junho de 2020. Meu nome é Alisson Bueno Francisco, sou doutor em Geografia pela Unesp de Presidente Prudente. Esse trabalho ele é intitulado Análise Espaço-Temporal da Erosividade das Chuvas na Bacia do Rio Capivara. Então, nesse trabalho foram analisados os dados dos postos pluviométricos de Maracaí, Paraguaçu Paulista e Rancharia. Esses dados foram fornecidos pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica. A partir de um tratamento dos dados no aplicativo Excel, foram analisados esses dados para se alcançar os índices de erosividade dos anos secos, dos anos padrão e dos anos chuvosos, nos respectivos 3 postos pluviométricos. A erosividade em Rancharia em anos chuvosos ela alcançou um índice de mais de 9.000 megajoules milímetro hectare por ano. E nós tivemos uma erosividade média na bacia do Rio Capivara de 7.453 megajoules milímetro por hectare por ano, sendo que em anos secos nós temos uma erosividade média nos 3 postos pluviométricos de análise de apenas 5.875 megajoules milímetro por hectare por ano. A respeito da erosividade, a erosividade das chuvas ela é o primeiro fator da equação universal de perda de solos, que foi desenvolvido por Wishmeyer e Smith, em 1965. Fator R, né, rainfall, rain relacionado à chuva. Então, na década de 1940, no estado de Ohio, nos Estados Unidos, a cultura do milho, né, o Corn Belt, nós tivemos análise do fator da erosividade, algumas publicações, e no caso do Brasil, José Bertoni, ele foi o pioneiro no estudo no Brasil, com a publicação de um artigo na revista Bragantia, em 1949, a respeito das primeiras parcelas experimentais que foram aplicadas na região de Campinas. A bacia do Rio Capivara, ela possui, localizada na região de Assis, ela possui, de acordo com Boeing, possui um clima tropical, que tem a presença da sazonalidade, um inverno seco e um verão chuvoso, e a precipitação anual, ela varia entre 1.200 e 1.500 milímetros, precipitação anual média. Nós temos um mapa da distribuição dos 3 postos pluviométricos no município de Rancharia, município de Maracaí e município de Paraguaçu Paulista. Nós temos a distribuição da bacia do Rio Capivara na região de Assis. E nós temos a proximidade das condições de erosão da região de Marília e da bacia do Rio do Peixe, que faz então essa fronteira dos divisores de água, do Rio do Peixe, que tem a maior concentração do estado de ravinas e de bossorocas. A respeito dos procedimentos metodológicos, foram utilizados as expressões que são apresentadas por Tomazelli, Freire e Carvalho, em 1999. Então, esses índices, esses coeficientes de regressão, eles foram aplicados no Excel. No caso dos anos chuvosos, nós adotamos uma análise a partir das precipitações anuais, a partir acima, né, de 1.600 milímetros, os anos chuvosos, e então são realizadas médias máximas e médias mínimas, e a partir dos 2 coeficientes, nós temos a multiplicação 111,6 e nós temos o expoente do coeficiente 0,714.
A respeito dos anos padrão, foi utilizada a média de 1250 milímetros, essa proximidade de entre 1200 e 1350 milímetros anuais para ser feita a análise dos anos padrão. E no caso dos anos secos, foram analisados os índices abaixo de 1000 milímetros anuais. Nós temos a tabela 1, o resultado dessa análise, o principal resultado bruto da análise, que foi o índice de erosividade em 30 milímetros por hora, dos anos secos, dos anos regulares e dos anos chuvosos, nos 3 respectivos postos pluviométricos de Rancharia, de Maracaí e de Paraguaçu Paulista. A partir dessa tabela, foram então estipulados os índices mensais de erosividade. No caso de Rancharia, nós temos em janeiro, nos anos chuvosos, alcança quase 1800 megajoules milímetro. Também nós alcança quase 1600 nos anos chuvosos em dezembro. E em contrapartida, no caso dos anos regulares, nós temos no caso em fevereiro em torno de 1100 megajoules milímetro. No caso de Paraguaçu Paulista, nos anos regulares, nós temos no caso de janeiro 1800 megajoules milímetro. Nos anos chuvosos em janeiro também nós temos 1700 megajoules milímetro. Em dezembro também nós temos essa concentração de praticamente 1400 megajoules milímetro em dezembro, em anos regulares. Em anos chuvosos, 1300 megajoules milímetro, no caso de dezembro, no posto de Paraguaçu Paulista. No posto de Maracaí, nós temos 1500 megajoules milímetro nos anos regulares em janeiro. Em janeiro também, em Maracaí, nós temos 1400 megajoules milímetro nos anos chuvosos. Nos anos regulares, em fevereiro, nós temos 1300 megajoules milímetro. Nós temos um destaque progressivo, entre setembro a dezembro, setembro, outubro, novembro, dezembro, em Maracaí. Nos anos chuvosos, nós temos uma progressão. Setembro nós temos 700 megajoules, 950 megajoules em outubro, nós temos 1200 megajoules em novembro e quase 1300 megajoules em dezembro, no caso do posto de Maracaí, nos anos chuvosos. Nós tivemos a elaboração do mapa no aplicativo Surfer, no Sig Surfer, da distribuição da erosividade nos anos chuvosos na bacia do Rio Capivara. A análise, as cores, elas foram distribuídas do mais escuro para o mais claro. Então, quanto mais claro nós temos uma maior erosividade. Então nós temos uma concentração maior em Rancharia e uma erosividade menor em direção a Paraguaçu Paulista. Nós temos um fator até de certa forma positivo nisso, porque a erosividade dos solos, a erodibilidade dos solos, ela é muito maior no setor nordeste da bacia do Rio Capivara, já a proximidade com a existência da formação geológica, formação Marília, de altíssima suscetibilidade à erosão. Então, a respeito das considerações finais, nós percebemos que a partir dessa análise dos dados nós temos essa variação espacial da erosividade, que ela é muito importante, essa análise geográfica, no exemplo de uma bacia, no caso do Rio Capivara. Então nós temos essa erosividade
que foi apresentada acima de 9.000 megajoules milímetro por hectare por ano. Nós temos uma erosividade média de quase 1.500 megajoules milímetro por hectare por ano. E no caso nós temos em anos regulares, em anos de precipitação média, nós temos 1.400 milímetros nessa análise, precipitação anual, e essa distribuição ela garante que sejam aplicados, seja aplicada as políticas de conservação do solo. Essas são as referências. Eu agradeço por sua atenção.